Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando nessa terça-feira para falar de NFL, porque a semana 7 está nos livros de história e os Vikings venceram os 49ers. São Francisco, que parecia imbatível nas primeiras 5 semanas, perdeu a segunda seguida. Vou falar disso aqui, quero saber a sua opinião. Deixe o seu comentário aqui embaixo, curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa. E se puder colaborar um pouquinho mais, faça parte do clube de membros. É baratinho, tem grupo no Telegram que é sensacional. Você concorre a prêmios com 200 membros. Vou sortear mais uma jersey, uma bandeira Nike Game, uma réplica da The Duke, que é a bola da NFL, e 3 camisas da Fanatic Sport Nation. Todo mês eu sorteio camisa da Fanática. Se você não conhece a Fanática ainda, tá perdendo tempo. Aqui embaixo, ó, na descrição, tem o link e tem cupom de desconto. Cupom que passa que dá desconto para você comprar uma camisa. E convido você a abrir sua conta na BetMais. Você que gosta de fazer apostas esportivas, a BetMais está com um site novo bonitão. E olha, vale a pena, tá? Abre a conta através do link do Toque Passa também aqui na descrição. Vamos nessa então, vai? Tem muita coisa para falar. Roda a vinheta. Vamos lá, porque essa primeira parte do nosso encontro de terça-feira, né? A gente sempre lembra que tem live na terça-feira, só que eu cometi um equívoco ontem, eu falei que ia começar às 6h30, vai começar um pouquinho depois, porque hoje tem Champions League e eu vou no jogo do Real Madrid contra o Braga, aqui em Braga, né? Então eu vou atrasar um pouquinho, porque o trânsito é mais chato, né, para a saída do estádio. Então eu vou programar para 7, talvez atrase um pouquinho, eu vou notificando nas minhas redes sociais também, você me segue lá, que a gente já vai comunicando, mas vai rolar live hoje sim, estarei com o Ivo Stank conversando sobre esta semana 7. Foi minha pior semana nos palpites. Cara, olha, mas Deus botou a mão no meu ombro assim e falou, calma. Ontem eu pensei assim, cara, perdi um dinheiro um final de semana, acho que eu vou recuperar com os 49ers. Aí eu falei, parecia loucura, né? Mas eu me senti preocupado em apostar nos 49ers 5-1 contra os 2-4 Vikings, comandados pelo Kirk Cousins. E olha só que coisa maravilhosa. Salvei alguns tostões. E Minnesota agora tem 3 vitórias na temporada e os 49ers estão 5-2. Depois de sofrer para vencer os Panthers e os Bears, né? Pô, o Kirk Cousins brilhou no prime time. Olha só que maluquice eu tô falando aqui, né? E os Vikings venceram os 49ers por 22-17. Uma coisa que mexe bastante com as nossas certezas, né? Tudo a gente passa a considerar, nada mais é certo na vida, né? E o pior é que a gente parecia que ia ter uma noite normal. A equipe dos Vikings começa com um turnover. É o 4º jogo nessa temporada, em 7 partidas, que eles têm um turnover na primeira campanha. Isso aqui é um absurdo, né? É o maior número da liga disparado em muito tempo. E aí, em seguida, teve o fumble do McCaffrey. Aí falou, opa, peraí, sinal de alerta. Acho que as coisas não vão rolar desse jeito não, tá? Mas vamos lá, que foi uma vitória com muitos méritos dos Vikings. A gente vai falar desses méritos aqui. E do lado dos 49ers, eu não vou ser maluco de ficar apontando o dedo para um e para outro. Você sabe de quem eu tô falando. Não vou ser maluco de falar que o Purdy é uma mentira, olha só, que ele é fake, que não serve pra nada, não sei o que lá. Perderam como um time. Teve erro em todos os setores, né? A derrota veio sem um nome para você apontar e bater, né? Não vou cair nessa besteira, não. Vou começar pelo lado vencedor e aqui eu quero destacar o Jordan Addison, que deve ter ficado muito bravo comigo, com o Ivo, porque na quinta-feira a gente não colocou o nome dele assim em destaque entre os calouros, né? E aí ele foi lá e falou assim: e aí, meu amigo, vai continuar me ignorando? 7 recepções em 10 targets, 123 jardas, 2 touchdowns. Já são 6 touchdowns recebidos nessa temporada, é o 2º lugar na liga. E ele vem se mostrando, né? O Justin Jefferson tá fora, ele falou, cara, minha hora de brilhar. Poderia ter sido até mais se o Cousins tivesse um pouquinho mais de capricho. Teve algumas bolas ali que, sabe, que deixou alguns pontos no placar. Não achei ruim a atuação do Cousins, foi uma boa atuação, mas o Cousins deixou alguns pontos no placar, essa foi a minha sensação. Daqui a pouquinho a gente vai falar de um touchdown maravilhoso dele lá no final do primeiro tempo, né? Mas, porque aí eu vou puxar também para os 49ers, né? Antes eu quero falar do Cousins, tô falando do Edson, mas quero falar do Cousins, que entrou pressionado como sempre entra em prime time. Eram só 2 vitórias em Monday Night Football em 12 participações, né? O maior número de derrotas em Monday Night Football, considerando aqueles jogadores que tiveram pelo menos 10 partidas, que eram as 10 derrotas ali do Cousins, né? Mas agora ele venceu, fez uma partida de 35
de 45 nos passes, né? Isso aí, 35 passes completados em 45 tentados, 2 passes para touchdown e uma interceptação. A interceptação, já disse, é uma tradição, né? Os Vikings gostam de começar desse jeito, mas foi seu terceiro jogo em prime time com pelo menos 350 jardas e pelo menos 75% dos passes completados. Ele igualou o Tom Brady nesse quesito aqui. Eles estão em segundo nessa estatística, atrás apenas do Drew Brees, que tem 7 jogos, né, brilhando dessa forma aqui. Então, durma com um barulho desse também. Olha aí o que Cousins ao lado de Tom Brady e atrás apenas de Drew Brees em uma estatística de prime time. You like that? You like that? É isso, né? Os números são, né, uma coisa, não conta a história por completo. Agora, a gente tem que olhar o que os 49ers fizeram para tentar evitar tudo isso, né? E não foi muito. O Cousins foi pressionado em 25% dos snaps. 25% dos dropbacks, né, quando ele recuou para fazer um passe. E isso é muito pouco. Né? Foram 6 QB hits e não teve nenhum sec. Para um cara que tenta 45 passes não ser sacado nenhuma vez, tem algo de errado contra uma das melhores defesas que tem na NFL, principalmente pressionando o quarterback. Né? A gente tem que analisar o que está acontecendo aqui, porque é atípico. Os caras sofreram demais. O primeiro lugar nessa questão da pressão, né? Os Vikings estão 3-0 em jogos, agora 3-0, em jogos em que o Cousins foi pressionado 25% ou menos dos dropbacks. Quando ele é pressionado mais do que 25%, aí o percentual, né, vai para 0% de aproveitamento. São 4 derrotas. Então era um segredo, conseguir levar essa pressão. Aí tem mérito da linha ofensiva também, que fez um bom trabalho. Mas é incrível porque os 49ers falharam miseravelmente em terceiras descidas. O Cousins foi muito bem em terceiras descidas. Os Vikings terminaram com 7 de 11 nessa situação, com 183 jardas dos Cousins em situações de terceira descida. E aí vem a terceira descida que junta todo esse cenário, né? O Cousins brilhando, bobeira da defesa, a terceira descida, tudo isso aqui junta. Terceira para 6, linha de 40 jardas do campo defensivo, 17 segundos no relógio e os Vikings sem tempo para pedir para acabar o primeiro tempo do jogo. E aí o Steve Wilkes entendeu por bem mandar uma blitz na defesa dos 49ers. Mandou todo mundo uma blitz cover 0, né? Tinha só o Ward lá atrás. E eu não consegui entender muito bem, porque tá, ok, você finaliza a campanha se você derrubar o quarterback, mas basicamente um tackle para qualquer um acaba com o jogo, acaba com aquele primeiro tempo, né? É viver no limite. Você vai atrás da fonte, mas recua um pouco, né? Manda pressão com 4 normal e deixa a galera atrás. 40 jardas do campo defensivo, um passe que faça, derruba dentro do campo e acabou. Ou empurra ali, mesmo assim, só não ceder uma grande, só não ceder uma big play. Quando você faz essa cover 0, você vai estar vivendo no limite. E viveram no limite, aconteceu, tudo bem, o Ward quase interceptou, né? O passe vai ali, basicamente vem parabéns para o Edson aqui, porque ele fez uma interceptação na interceptação. Né? O Edson teve que brigar com o cara para pegar a bola ali, parecia que tinha sido interceptado, e o Edson rouba essa bola e corre tudo o campo tranquilo, sem ninguém para atrapalhar ele e anotar um touchdown. Que assim, foi surpreendente, né? Eles erram ali o extra point, mas eu não consigo entender. Para você ter uma ideia, até colocaram uma estatística aqui, que na Next Gen Stats, que foi a primeira vez desde a semana 11 de 2020 que teve um pass rush com 7 jogadores dentro dos 30 segundos finais no campo do adversário. Então, não era uma chamada inteligente. Se fosse inteligente, acontecia com mais frequência, né? Não dá. Para mim foi um erro absurdo. Foi um erro muito grande e a defesa ficou devendo. Para mim ainda é a melhor defesa da NFL, São Francisco 49ers. E ontem teve um jogo atípico. Era a semana do contrário, talvez seja isso. Né? Aproveitando que eu falei de defesa, deixa eu elogiar aqui o trabalho do Kevin O'Connell e do Brian Flores, tá? A gente critica o trabalho quando tem que criticar e eu tenho que elogiar, que merece elogio, a comissão técnica do Minnesota Vikings. Gostei muito de ver a defesa dos Vikings variar bastante no estilo de como defender, né? Como fazer o trabalho contra o Brock Purdy. Então eles mandavam pressão em algum momento, quando eles percebiam que a blitz não funcionava,
eles recuavam 7, 8 jogadores lá atrás, mandavam menos gente, mas colocava mais gente para trás para conseguir atrapalhar a vida do Purdy. Cara, eu gosto do Brian Flores, eu sou fã do trabalho dele, e eu acho que ele tá conseguindo tirar bem até dentro de um setor que tá tão quebrado, né? Essa defesa dos Vikings teve muitos problemas no passado, não melhorou para esse ano, mas você começa a ver um pouco mais o dedo do Brian Flores num jogo que ele foi particularmente muito bem, né? E o Kevin O'Connell também, o ataque, toda a comissão técnica dos Vikings está de parabéns, foi um grande jogo. E aí a gente volta para os 49ers. Bom, o McCaffrey era dúvida para o jogo, né? Acabou entrando com aquele problema no oblíquo, teve um fumble, mas anotou 2 touchdowns, um corrido e o outro recebendo o passe atrás da linha de scrimmage, contou com um bloqueio ali, teve a vida tranquila, elogiei a defesa, mas teve alguns momentos ruins, né? Foi o 16º jogo seguido com um touchdown do McCaffrey, recorde na NFL, absurdo. 16 jogos seguidos com o cara anotando um touchdown, é impressionante mesmo, mas ele é um jogador impressionante. O Trent Williams ficou de fora, jogador da linha ofensiva. O Deebo Samuel também está fora por algumas partidas. Mas, cara, o Brock Purdy foi bem, tá? Eu acho injusto. Hoje podemos ter aí muitos programas de TV batendo no Purdy, mostrando só as interceptações, as 2 interceptações no final, mas a gente tem que ser justo e aqui eu quero ser coerente. Eu acho, faço o adendo, né? Se fosse o Kirk Cousins que tivesse o jogo do Purdy e o contrário, puta, era piada, era meme, era ofensa, esse suposto quarterback, né? Porque olha só, as interceptações, prime time é isso, é uma piada, como é horrível o Cousins. Então a gente tem que ser coerente. Nunca fiz isso aqui. Nunca destruí o Cousins baseando-se apenas numa falha no final do jogo. Que é importante, claro que é importante. Mas o Purdy fez um bom jogo, tá? Pelo menos por 3 quartos ele foi muito bem, ele estava fazendo um jogo excelente. Manteve calma no pocket. Teve uma corrida, no primeiro quarto ainda, o pocket colapsou e ele saiu correndo, não é a dele, né, correr assim, mas ele correu e conquistou muitas jardas ali. Terminou o jogo com 21 de 30 nos passes, 272 jardas, um passe para touchdown, e aí tem o ponto das 2 interceptações. Claro, né, é ruim para quem se emocionou e colocou o Purdy como a fusão do Tom Brady com o Montana e o Marino e não era isso aí. Então a gente vai lidar da forma calma, como o Toque Passa sempre tratou com relação ao Purdy, sem se emocionar. Na semana passada, ele posicionou o kicker para o chute da vitória, né? Ali tinha a posição, acho que poderia ter ido um pouquinho mais adiante, mas ali vai muito mais culpa do Shanahan, né? O Shanahan que foi, assim, cauteloso demais ao meu modo de ver. Mas, aliás, para falar em chute, já que fazendo um parênteses aqui, né? O Moody ontem errou um chute de 40 jardas. O cara veio do chute errado e a primeira tentativa que ele tem de chute, 40 jardas, campo fechado, grama artificial, melhor do que isso não fica e ele errou um chute de 40 jardas. Depois ele acertou um de 55 jardas, parabéns, ótimo ali, mas o kicker tem que ser confiável no chute curto. Ele fazer o de 55 é um bônus, é um a mais ali que, lógico, que a equipe dos 49ers busca porque eles estão num all-in. Mas você tem que ser, dentro das 40 jardas, tem que estar automático, cara. Você não pode perder chute desse jeito. Mudava o cenário, né? Botando esses. Mas ele fez o 55 que não é automático. Tudo bem, mas ele fez ali, foi capaz. Então o de 40 ele tinha que fazer, e aí seria 22-20 no final do jogo, mudava o cenário que a gente encontrou, precisaria de um field goal para vitória e não de um touchdown. O Purdy, voltando para o Purdy, né? Ontem ele falhou nas 2 chances que ele teve de levar o time para a vitória. Isso quer dizer que ele é ruim, que ele é péssimo, que ele é horrível? Eu não acho, não acho. Acho que ele fez um bom jogo. Na primeira interceptação, eu fiquei com a impressão de que ele se antecipou. Até tem uma entrevista depois que ele meio que deixa isso claro, né? O Shanahan falou que foi um passe que foi mais para dentro do que deveria, e o Purdy admitiu que ele acabou errando porque a pressão chegou e ele antecipou o passe. A minha imaginação é que o Jennings faria aquela curva e estaria ali uns instantes depois. Mas como a pressão chegou, ele teve que antecipar esse passe e ele antecipou para o ponto que o Jennings tinha que estar mais lá na frente, né? Então teria que fazer o ajuste que ele acabou não fazendo. E a segunda, aí já era desespero mesmo, né? Não tinha tempo para pedir, já tinha baixado de 1 minuto, estavam 30 e poucos segundos de jogo aí, tentou fazer um lobby, né, para fazer um chuveirinho para cima do Bynum, que fez a primeira interceptação, e aí mérito também do defensor dos Vikings, que foi lá no segundo andar para buscar a bola.
São erros, a gente tem que prestar atenção. Ele talvez não seja esse carnaval todo que tem sido feito. Ele é um cara que não conseguiu fazer um comeback nessa partida, mas, pô, não dá pra dizer. A gente tem que ter controle aqui, ter as coerências. Claro, que eu tô falando, se fosse o Cousins, a gente tava tirando sarro. A gente não. A maioria estaria tirando sarro. Se fosse o Garoppolo, nossa, chovia, você tá bonito, é isso que acontece. Quando você precisa do cara, ele não entrega. Mas com o Cousins, a galera vai passar o pano e a gente vai tratar da mesma forma, com a cautela que tem que ser tratado. Errou, mas fez uma boa partida. Não foi culpa dele, não foi culpa da defesa, não foi culpa de absolutamente ninguém. Tá? Foi uma culpa do time. Né? Os 49ers perderam. Essa que é a situação. A defesa podia ter sido melhor? Sim. Os Vikings só foram pantear no quarto período. Mas mesmo com uma partida muito boa do ataque dos Vikings, o que aconteceu? 22 pontos. 22 pontos é bem acessível para o ataque, que acabou falhando também. Então não dá para apontar um lado ou outro. Só tem mais uma estatística que eu queria trazer aqui, que eu achei muito curiosa, né? Os 49ers estão 0 de 36 em jogos que estão perdendo por pelo menos 8 pontos, né? 8 pontos ou mais no quarto período. Entram perdendo por 8 pontos no quarto período, sob o comando do Kyle Shanahan. A sequência de 0,37, né? Que aí tem um jogo antes também do Shanahan, contando temporada regular e playoffs, e é a segunda maior sequência, atrás apenas dos Panthers, que perderam 45 dos 45 jogos que fizeram nesse tipo de situação. Então, o Shanahan não está conseguindo ir buscar. Uma posse cheia já é suficiente contra os times do Shanahan. Precisa mudar um pouquinho. Também tem culpa no cartório, também tem culpa. Não gostei de algumas chamadas. E tá, poderia ter arriscado um pouquinho mais quando foi para o chute de 55 jardas, por exemplo. Poderia ter tentado continuar aquela campanha. Não sei, né? Mas tá aí um número para a gente trabalhar na nossa cabeça. Passando aqui para a gente finalizar esse vídeo de hoje, né? Ontem foi justamente criticado por ter deixado de falar da vitória dos Steelers sobre os Rams, né? Foi um jogo importante aqui, um dos jogos que faltou eu comentar ali. Os Steelers também são um grande vencedor nessa semana. Eu peço perdão aqui, tá justo criticar. É que a gente não consigo falar todos os jogos e alguns jogos às vezes somem da cabeça em algum momento. E talvez o grande motivo para ter sumido é porque eu tava fazendo Red Zone e ele acaba passando batido no começo do jogo. Os Steelers não jogam um jogo inteiro no ataque, né? Impressionante. Primeiro tempo eles tiveram 91 jardas, se não me engano, 3 pontos apenas no primeiro tempo, para aí depois, no segundo tempo, brilhar, conseguir 3 touchdowns em 4 campanhas, mas ficou muito longe do Red Zone. Eu acho que eu acabei apagando um pouquinho da cabeça. Peço perdão aqui, parabéns demais pros Steelers 4-2. Vão brigar, vou falar mais na live deles hoje na nossa live, tá? Vamos para as notícias aqui, porque tem que começar com o Kareem Jackson, jogador do Denver Broncos, que foi suspenso por 4 jogos, foi ejetado pela segunda vez na temporada por unnecessary roughness, né, com força demasiada, força desnecessária. Ele está apelando da decisão porque ficar fora desses 4 jogos vai representar uma perda de 550 mil dólares referente aos salários que ele recebe nesses jogos, né? Domingo ele acertou o Luke Musgrave, uma pancada feia, uma jogada feia aqui na lateral lá de cima da tela, né? O vice-presidente de operações da NFL, o John Runyan, argumentou que foi uma pancada violenta na região do pescoço e cabeça, capacete, de um recebedor que estava indefeso com tempo e espaço suficiente para evitar esse impacto. Eu achei que foi uma jogada forte, não achei ela assim tão desleal, mas não é o primeiro caso. O grande problema aqui é que ele foi ejetado 2 vezes e ele já foi multado 4 vezes por violência desnecessária nessa temporada, na temporada da NFL. Então é pelo conjunto da obra que ele está sendo suspenso por 4 jogos. Vamos ver qual vai ser a apelação, se vai funcionar ou não. Hoje o plantão policial está maior que o plantão médico, tá? A gente vai começar com o Chris Olave, do Saints, que foi detido na noite de ontem, né? Passou por muito do limite de velocidade e está sendo suspeito por direção perigosa. Ele estava a 110 km por hora, fazendo a conversão aqui, estava 70 milhas por hora, numa região de 30 milhas por hora, basicamente 50 por hora. Então estava 110 no lugar de 50, é pesado, né? Mais do que o dobro aqui. Foi liberado assim que a papelada foi feita. Ontem era dia de folga na equipe dos Raiders, dos Raiders não, dos Saints, e é que eu já pensei no outro caso, né, de velocidade excessiva, onde não pode.
e era justamente nos Raiders, mas lá nos Saints, e pensei no Carr também. Mas os Saints não fizeram comentário, falou, estamos cientes da situação, mas não comentaram nada sobre isso, vai passar por todo o processo legal, a gente não sabe o que vai acontecer falando da parte policial, mas a liga também pode dar uma suspensão para ele, uma punição de acordo com a sua política de conduta pessoal. Nos Chiefs, quem foi parar na delegacia foi o wide receiver Justin Ross, né? Ele foi, acho que ontem era o domingo foi o dia nacional do tight end, né, na NFL. E ontem acho que era o dia nacional do wide receiver fazer merda. Acho que a impressão era essa, não sei se eu recebi o memorando correto. Ele foi detido ontem acusado de danos criminosos em valores que superam 25 mil dólares. O boletim de ocorrência que foi divulgado ali não tem mais informações do que de fato aconteceu, mas os Chiefs também estão cientes, não teceram comentários. O Justin Ross, que era um jogador de Clemson, não jogou a temporada passada por lesão, acabou não sendo draftado, chegou na equipe dos Chiefs, jogou 7 jogos dessa temporada, mas teve só 3 recepções, 34 jardas. Parecia uma promessa na pré-temporada, mas com esse desempenho, dependendo de qual foi a besteira que ele fez, sei não, hein? Sei não se vai ter vida longa por lá. Aí, indo para a parte médica aqui, nos Browns, o Jerome Ford vai perder entre 1 e 2 jogos da equipe do Cleveland Browns, ele que era o substituto do Nick Chubb, anotou um touchdown de 69 jardas contra os Colts no final de semana, mas saiu com uma torção leve no tornozelo alto e agora vai ficar de molho por alguns dias, né? O Kareem Hunt chegou nos Browns de volta depois da lesão do Chubb, ele deve ganhar mais, né, assumir esse papel de principal corredor do time. E para a gente fechar mesmo aqui, agora a grande notícia que tivemos na segunda-feira, uma troca que deixou os Eagles ainda mais interessantes, mais fortes, mais contenders do que a gente poderia prever aqui nessa segunda-feira. Rolou a troca e o safety, o Kevin Byard, agora é jogador do Philadelphia Eagles. Foi trocado junto aos Titans, chega para reforçar essa secundária que perdeu gente, está precisando de reforço de verdade, né? O Terrell Edmonds foi mandado para o Tennessee, junto com as piques de quinta e sexta rodada de 2024. Quinta e sexta rodada, essa é a troca, Terrell Edmonds, mais 2 picks no próximo draft para o Tennessee Titans, e o Byard vai para a equipe dos Eagles. O Byard, que é da Filadélfia, deve estar felizaço, né? Imagina, você foi ali você volta da sua bye week e ao invés de voltar para um time fraco que não vai brigar por nada, você vai para um dos times mais quentes da temporada, um dos melhores times da NFL nesse ano e né, jogando em casa, ali, voltando para sua terra natal para jogar no time que provavelmente era o time do coração dele, né? Na vitória de domingo dos Eagles sobre os Dolphins, eles não tiveram o Blankenship, que estava fora com uma lesão na costela, e também não estão contando com o Justin Evans, né, que está na injury reserve com um problema no joelho. O Byard tem 27 interceptações na carreira dele, foi First Team All-Pro em 2017 e em 2021. No ano passado teve 4 interceptações, é um ótimo reforço, é um cara de 30 anos que nunca perdeu um jogo, né, nesses anos todos lá no Tennessee Titans, por lesão, nunca perdeu uma partida por lesão. Sinalzinho também de que os Titans estão aí fazendo já sua venda e adquirindo mais capital de draft, né? O Byard era um dos ativos interessantes que podia ter um mercado para troca, estão em campanha com 2 vitórias e 4 derrotas, último lugar na AFC Sul, não é um time que empolga, não deve ter o Tannehill na próxima partida e Malik Willis deve ser o titular, o Will Levis aparentemente está perdendo para o Malik Willis, o que é péssimo, então, né, deve estar começando uma venda uma semana para chegarmos no prazo final de trocas, né, no final do mês de outubro, acaba o período de trocas na NFL, e, cara, tem que ficar de olho, né? O que tiver de ativo interessante no Tennessee, aparentemente está no mercado. Derrick Henry não deve ser diferente. Se pintar alguma proposta interessante, pode levar esse running back maravilhoso que é o Derrick Henry. A gente vai ficar de olho, claro, porque essa semana começa a esquentar ainda mais os times que perderam. Esquece a história do Cousins ser trocado. Os Vikings ainda têm chance. Os Vikings ainda podem chegar nos playoffs, apesar de tudo, tá? Tá aberto. Começou 0-3, mas ainda podem chegar. Essa vitória pode ter empolgado bastante. Então, ó, pessoal, encontro marcado, tá? A gente, não sei o horário, mas a partir das 7 horas, fica ligado, porque vai ter live aqui no Toque Passo pra gente conversar muito mais. Valeu, deixa aquela curtida, seu comentário e aquele abraço.